Gametogênese, eu ia falar espermatogênese. É um tipo de gametogênese. A gametogênese é o processo de formação de gametas, tá? Então eu tenho a espermatogênese e eu tenho a ovulogênese. A ovulogênese na mulher é totalmente diferente da espermatogênese no homem. Porém, o resultado, a culminância desse processo é a formação de gametas, tá? Enquanto nos homens o processo de gametogênese acontece já depois que ele nasceu, já está mais ou menos ali na partezinha jovial dos seus 10, 11 anos de idade, ele começa a fazer suas gametogêneses. Na mulher não, a mulher antes mesmo de nascer, durante o desenvolvimento lá do bebê, essa menina já começa a produzir os seus gametas, tá? E quando a mulher nasce, literalmente ela já nasce com os gametas, as células germinativas pré-formadas. O que vai acontecer agora durante a sua vida nada mais é do que a maturação dessas células. Por isso que a mulher ela começa um período inicial infértil, a mulher passa a ser fértil e quando chega lá para os seus 55 anos, mais ou menos, ela entra na menopausa, que é o momento em que ela não vai produzir mais nenhum tipo de gameta, porque acabou os gametas dela. Então, homem não tem isso. Homem, ele produz gametas a vida inteira. A mulher não. A mulher já nasce com a quantidade X de gametas que ela vai amadurecer, tá? Lembro também para vocês que o processo de formação de gametas em seres humanos se dá através de meiose. Então, se dá através de meiose, isso quer dizer que uma célula-mãe vai originar 4 células filhas com a metade de quantidade de cromossomos da célula-mãe e geneticamente diferentes entre si e também da célula-mãe. Então, são 4 células que são formadas, diferentes entre si e diferentes da célula-mãe, que carregam metade da quantidade de cromossomos. É uma característica da meiose. Outra coisa importante da meiose é que ela é uma divisão que gera variabilidade. Então, os gametas que são formados, eles são diferentes, tá? Tanto para espermatozoides como para diversos óvulos que a mulher amadurece aí durante toda a sua vida, né? Então, eu coloquei aqui que na espécie humana, a reprodução se dá a reprodução ela é sexuada e isso acontece não porque tem um sexo em si, isso acontece por conta de que tem gametas, tá? Quando tem gametas, a reprodução ela é sexuada. Nessa imagem aqui você vê o processo de formação de gameta feminino. Os nomes, eles parecem muito com os nomes do processo masculino, como por exemplo, aqui eu tenho o período germinativo, eu tenho o período de crescimento, eu tenho o período de maturação. O que não vai ter aqui é o período de diferenciação, que tem lá no processo de espermatogênese, tá? Mas, inicialmente, eu quero que você veja a meiose da coisa aqui. Se você olhar aqui para o ovócito primário, é ele que vai sofrer o processo de meiose, tá? Então, uma célula-mãe dá origem a 4 células filhas. No processo de espermatogênese, as 4 células filhas se tornarão gametas. Aqui no processo de ovulogênese isso não acontece. Apenas uma única célula vai se tornar o gameta, que no caso é o óvulo, tá? Patrick, essas célulazinhas aqui em azul, o que é que são? São glóbulos polares, tá? Que são fundamentais para que aconteça a redução da quantidade de cromossomos, mas são células que acabam aí cedendo seus nutrientes para o óvulo. E o óvulo, diga-se de passagem, é uma célula gigantesca, extremamente grande. Então, olha só, enquanto o homem forma 4 gametas na meiose, a mulher só vai formar 1 gameta na meiose. Para quem gosta de decoreba, isso gosta de perguntar em prova, tá? Então, aqui eu tenho uma célula primordial, uma célula germinativa, tá? Essa célula germinativa, ela começa a se multiplicar, a sofrer diferentes mitoses, tá? Mitose, mitose, mitose. Isso tudo aí pode acontecer antes mesmo da mulher nascer e vão se formando as ovogônias. E são essas ovogônias que possivelmente irão aumentar de tamanho. Então, quando parte de ovogônia para o ovócito primário, não está sofrendo divisão celular, não.
Apenas a célula teve um aumento, tá? Um aumento significativo. Olha só, então de ovogônia para ovócito primário, o que aconteceu foi um aumento, por isso que o nome é chamado de período de crescimento. E é o ovócito primário que vai sofrer o processo de meiose, tá? Então, literalmente assim, tirando os glóbulos polares, vamos para a parte que interessa. Na verdade, o que acontece mensalmente com a mulher é esse amadurecimento, tá? Ele acaba sendo liberado, tá? Durante todos os meses. Isso se dá graças à presença de alguns hormônios como o FSH e o LH, tá? O FSH é um dos hormônios que irão atuar na maturação, um hormônio que, inclusive, tá vindo lá da hipófise, tá? Então, o FSH, ele vai atuar no processo de maturação, o LH vai atuar no processo de ovulação. Então, esse ovócito secundário aqui, ele é liberado do ovário, caindo nas trompas ou nas tubas uterinas, aonde lá ele já vai se tornar um corpo amarelo, tá? Algumas glândulas surgem e essas glândulas elas também vão ser importantes para o processo de gravidez, caso a mulher seja fecundada, tá? Então o ovócito é liberado mensalmente. Caso aconteça fecundação, vai haver a gravidez, tá? Se tudo ocorrer bem. Caso não aconteça a fecundação, esse ovócito aí ele morre depois de uns 2 a 4 dias, ele acaba morrendo, tá? Então o ovócito secundário é a célula que é liberada. Agora tem uma coisa interessante, é que o ovócito secundário ele não concluiu ainda o seu processo de meiose. O processo de meiose de um ovócito secundário só vai ser concluído quando ocorrer a fecundação. Interessante isso, né? Ele se encontra aí, tem alguns questionamentos aí na literatura da biologia, mas ele se encontra aí em metáfase 2. Outros dizem que pode estar se encontrando em uma outra fase, tá? Mas ele se encontra em uma fase específica da meiose, que quando acontece a fecundação, eu vou estar explicando isso na aula de desenvolvimento embrionário, ocorre o término desse processo de maturação, a cariogamia e, consequentemente, a formação do zigoto, tá? Caso a mulher também não engravide, as concentrações de progesterona e estrogênio, que também foram feitas nesse período de maturação desse gameta, também se diminui e acontece a ruptura do endométrio, que é uma camada que reveste o útero, tá? Gente, é isso. Vamos aí para a próxima aula aí da primeira semana de desenvolvimento embrionário, se você quiser continuar aqui comigo. Lembrando também que tem questões aqui, postadas também aqui na Passe Direto, sobre os assuntos que eu venho trabalhando, tá? Resolução de exercícios, ou seja, é completo. Você tem a parte teórica e você também tem a parte prática, tá? Aulas que estão sendo gravadas pela professora Andresa Aquino. E de Química também, aqui também está tendo um curso de Química aqui no Bioloduvas, na Passe Direto, com aulas de Química aí também para o ensino médio e também aulas de Farmacologia para o ensino superior, tá? Então, você tem motivos de sobra aí para seguir o meu perfil, tá? Um abraço e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!